Jejum para fibromialgia. Isso ajuda e é sustentável? Esse é o tema que vamos abordar hoje. Vamos discutir vários métodos de jejum, como jejum com água, jejum intermitente, uma refeição por dia e os prós e contras da cetose. Olá, sou o Dr. Shanu Dazari, cirurgião especializado em reverter inflamações complexas naturalmente usando o método mente-intestino-imunidade. Aprimoramos nossa metodologia nos últimos 12 anos e ajudamos milhares de pacientes a se recuperarem. Analisamos condições como a fibromialgia e resolvemos a causa raiz. E como você já deve saber pelos centenas de artigos científicos sobre o tema, o microbioma intestinal desempenha um papel significativo na modulação da resposta imunológica na fibromialgia. Se você quiser descobrir como resolvemos esses problemas, agende uma conversa de descoberta comigo e eu vou te dar algumas dicas úteis para começar. Existem vários estudos que descrevem o jejum no contexto da fibromialgia. Aqui está um estudo de 2024 sobre os efeitos do jejum prolongado em pacientes com fibromialgia. Vou detalhar o estudo sobre o jejum, mas também vou compartilhar percepções pessoais sobre como o jejum impacta a fibromialgia a longo prazo. Para começar, é importante entender que 80% do seu sistema imunológico está localizado no seu intestino. Essa área é conhecida como tecido linfático associado à mucosa, ou MALT, na sigla em inglês. Esse tecido contém trilhões de células imunológicas que reagem ao que está presente em seus intestinos. E o que há lá dentro? Principalmente, são alimentos e micro-organismos, incluindo bactérias, fungos e vírus. Esses micro-organismos decompõem os alimentos e produzem metabólitos secundários e terciários que podem desencadear uma resposta imunológica. Por isso, é fundamental não apenas consumir os tipos certos de alimentos, mas também manter um microbioma equilibrado e saudável para lidar com a fibromialgia. Confira meu outro vídeo intitulado Dieta Ideal para Fibromialgia, que está linkado na descrição abaixo. Nesse vídeo, eu discuto os 4 critérios que utilizo para determinar se uma dieta é eficaz ou não. Spoiler! Sou um grande defensor da dieta rica em fitonutrientes, ou dieta fito. Nós a utilizamos com frequência na clínica e observamos excelentes resultados. Quando combinada com uma recalibração precisa do microbioma, muitos dos nossos pacientes apresentam melhorias rápidas nos sintomas, muitas vezes em poucas semanas. Eu recomendo que você assista esse vídeo para entender mais sobre o papel dos fitonutrientes no manejo da fibromialgia. Agora, os 4 critérios que utilizo para determinar se qualquer abordagem alimentar funciona, incluindo o jejum, são: primeiro, densidade e diversidade de fitonutrientes. Segundo, requisitos de macronutrientes. Terceiro, especificidade do microbioma. E quarto, sensibilidade alimentar. E se você está curioso para saber por que esses fatores são importantes, confira o vídeo intitulado Dieta Ideal para Fibromialgia, que está linkado na descrição abaixo. Vou fazer um breve resumo aqui para que você não precise alternar entre os vídeos. Densidade e diversidade de fitonutrientes. Fitonutrientes são micronutrientes poderosos que ajudam a reduzir a inflamação no corpo. Diversos estudos têm enfatizado o papel dos fitonutrientes no manejo da fibromialgia e de sintomas da fibromialgia, como neuropatia, dor, dormência, formigamento, diminuição dos níveis de energia, além de fadiga geral e confusão mental. Aqui está um estudo de 2020 que explora o impacto de uma dieta enriquecida com triptofano e magnésio em variáveis fisiológicas e na qualidade do sono em mulheres com fibromialgia. Aqui está um estudo de 2024 analisando os efeitos de probióticos e prebióticos sobre dor, qualidade do sono, depressão e ansiedade em pacientes com fibromialgia. Os resultados mostraram que a suplementação melhorou significativamente a qualidade do sono, a depressão, a ansiedade e a dor. Outro estudo de 2024 investigou o papel da disfunção mitocondrial na fibromialgia e avaliou os efeitos da boswellia, um polifenol natural, em sua modulação. Fitonutrientes são compostos moleculares encontrados principalmente em plantas e fungos, e têm um efeito positivo significativo na saúde humana. Estes incluem termos bem conhecidos como superalimentos, micronutrientes e antioxidantes. Pesquisas mostram consistentemente que suplementar sua dieta com fitonutrientes pode ajudar a aliviar os sintomas da fibromialgia. Os fitonutrientes se dividem em várias categorias: terpenos, fenóis, clorofila, tiocianatos, fitoenzimas, fito-óleos, prebióticos e alcaloides. E embora existam outros grupos menores, como as betalaínas da beterraba e a ericenona dos cogumelos,
Focar nessas 8 categorias ajudará a suprir a maior parte das suas necessidades de fitonutrientes. A deficiência desses nutrientes essenciais pode prejudicar a conexão crítica entre mente, intestino e sistema imunológico, tornando mais difícil o controle de condições inflamatórias como a fibromialgia. O objetivo é maximizar e otimizar a ingestão de fitonutrientes a partir dos alimentos do dia a dia. Ao maximizar e otimizar, quero dizer aumentar tanto a variedade quanto a densidade de fitonutrientes na sua dieta, o que é fundamental para manter a saúde geral na fibromialgia. Uma dieta pobre em fitonutrientes pode dificultar ainda mais o combate à inflamação e à dor. Durante o jejum, normalmente recebemos muito poucos ou nenhum desses nutrientes vitais. Você pode se sentir temporariamente melhor quando o seu sistema digestivo está vazio, com menos alimentos para digerir. No entanto, devido à ausência de fitonutrientes, a regulação imunológica não acontece de fato e os sintomas podem retornar assim que o jejum termina. Uma sugestão que eu tenho é incorporar chás de ervas, caso você esteja considerando um jejum apenas com água por vários dias ou jejum intermitente com uma janela de 6 ou 8 horas para fibromialgia. Os chás de ervas fornecem fitonutrientes como polifenóis e terpenos que podem ajudar a reduzir a inflamação na fibromialgia sem adicionar calorias. A seguir, os requisitos de macronutrientes na fibromialgia. Macro é a abreviação de macronutrientes, que são carboidratos, gorduras e proteínas, todos essenciais para o bom funcionamento do corpo. Eu tenho uma ferramenta no meu site chamada Calculadora de Macros, com a qual você pode descobrir as necessidades de manutenção do seu corpo com base em fatores como altura, peso, idade, gênero e nível de atividade. É importante entender que essas estimativas de macronutrientes são baseadas no funcionamento fisiológico ideal. No entanto, durante o jejum, você não receberá esses nutrientes a longo prazo ou, na melhor das hipóteses, poderá recebê-los em quantidade reduzida. Vamos dar uma olhada em diferentes tipos de jejum. Jejuns apenas com água de 24, 48 ou 72 horas, ou até mesmo de 5 a 14 dias para fibromialgia. Você pode tentar a restrição calórica total, que consiste em consumir menos de 801 calorias por dia para fibromialgia. Você pode fazer o jejum intermitente, que significa comer em uma janela de 6, 8, 10 ou 12 horas. E também existe o método de uma refeição por dia, OMAD, que significa consumir todas as suas calorias em uma única refeição. Independentemente do método de jejum que você escolher para fibromialgia, o benefício principal vem da cetose. Na cetose, seu corpo para de usar carboidratos como fonte de energia e passa a depender da gordura e dos músculos armazenados. Apoiadores do jejum também destacam um processo chamado autofagia, no qual o corpo elimina as células velhas ou danificadas, o que tem um efeito anti-inflamatório. Mas aqui está o problema. Embora as estratégias de jejum possam aliviar temporariamente os sintomas da fibromialgia, eles quase sempre retornam. Então, o que acontece na segunda vez, na terceira vez ou a longo prazo, quando você continua jejuando? Bem, os sintomas voltam e comer pode, na verdade, se tornar mais difícil. Você pode se sentir inchado, cansado ou com pouca energia após as refeições. Esses sintomas podem dificultar a alimentação adequada, criando um ciclo vicioso difícil de quebrar, especialmente se você estiver abaixo do peso. Um índice de massa corporal de 18 ou menos pode ser particularmente preocupante para pessoas com fibromialgia, e você pode calcular facilmente seu IMC usando a calculadora de IMC no site da nossa clínica. Se o seu IMC estiver abaixo de 18, isso é um problema sério. Já tratei pacientes com IMC tão baixo quanto 13, o que é extremamente grave. E quando alguém com fibromialgia tem um IMC baixo, isso significa que o corpo está em um estado catabólico, quebrando músculos e proteínas em vez de construí-los, o que pode retardar a recuperação. Muitos desses pacientes têm dificuldade em tolerar alimentos e precisam de orientação cuidadosa para reintroduzir alimentos em sua dieta. O motivo pelo qual eu enfatizo isso é que a solução para o microbioma intestinal disfuncional nunca deve envolver evitar alimentos ou parar de comer completamente, mesmo que o jejum faça você se sentir melhor a curto prazo. Acredite em mim, eu mesmo já pratiquei jejum, então entendo o apelo. Mas em vez de evitar a comida, foque primeiro em reduzir a inflamação e depois retome os hábitos alimentares normais. E quando eu fiz essa mudança, assim como meus pacientes, os resultados foram muito mais sustentáveis. Infelizmente, muitas pessoas com fibromialgia desistiram de encontrar a dieta certa e podem acabar evitando a comida completamente. Aqui está um estudo recente que mostra como o jejum intermitente por períodos prolongados pode aumentar o risco de morte cardíaca. Além disso, se você restringir calorias por longos períodos de tempo, estamos falando de vários dias, semanas e meses de jejum intermitente, diversos problemas podem surgir. Você pode ter perda de peso e desgaste muscular. Você pode ter disfunção da tireoide, disfunção do cortisol e do sistema endócrino simpático.
Você pode ter distúrbios do sono, desnutrição proteico-calórica, o que compromete a cicatrização de feridas e o controle da inflamação. Pode ter náusea, refluxo e sensação de estômago cheio com apetite diminuído. E claro, você pode ter fadiga intermitente severa. O motivo pelo qual enfatizo isso é que a solução para um microbioma intestinal disfuncional nunca deve ser parar de comer ou evitar alimentos completamente. Em vez disso, o foco deve ser primeiro reduzir a inflamação e, em seguida, retornar a uma dieta normal e equilibrada. Infelizmente, muitas pessoas que lutam contra a fibromialgia já desistiram de encontrar a dieta ideal e podem acabar evitando a alimentação, o que só piora o problema. Se você está tentando determinar o equilíbrio ideal de macronutrientes para gerenciar a fibromialgia, o segredo é focar em gorduras, carboidratos e proteínas. Para reduzir a inflamação, recomendo que cerca de 50% das suas calorias diárias venham de gorduras, com carboidratos e proteínas compondo cerca de 25% cada. O motivo pelo qual os carboidratos representam uma porção menor da dieta, especialmente no início, é porque bactérias intestinais nocivas e a cândida, em particular, prosperam com o açúcar. Elas adoram carboidratos e se o seu microbioma já está desequilibrado, alimentá-lo com açúcar só vai piorar o problema. Então, basicamente, você tem bactérias ruins e fungos que vivem no seu intestino. Eles entram em contato com açúcares, carboidratos e fibras e criam inflamação, que então afeta seus nervos e o resto do seu corpo. Açúcares simples como glicose e frutose podem estimular o crescimento tanto de bactérias quanto de fungos nocivos. Da mesma forma, amidos simples, como os encontrados em farinha processada, podem levar à proliferação excessiva de bactérias e fungos. Essa sugestão vem da minha ampla experiência trabalhando com milhares de pacientes, e não de estudos científicos específicos. Se o seu objetivo é perder peso, talvez seja necessário reduzir ainda mais tanto os carboidratos quanto as gorduras, enquanto aumenta a ingestão de proteínas e diminui o total de calorias. Por outro lado, se você está tentando ganhar peso, será necessário aumentar sua ingestão calórica total e ajustar as proporções de carboidratos e gorduras para uma abordagem mais equilibrada. Acompanhar seus macronutrientes pode ajudar você a alcançar os objetivos de saúde desejados. Isso exige esforço, mas no caso da fibromialgia vale muito a pena. Essa abordagem não só vai melhorar o equilíbrio da sua dieta, como também contribuir para uma melhor saúde a longo prazo na fibromialgia. Então, só para recapitular, os critérios que eu uso para avaliar se uma dieta funcionará para reverter a inflamação a longo prazo em pacientes com fibromialgia são os seguintes: foco em fitonutrientes, atendimento das necessidades nutricionais, especificidade para o microbioma e evitar sensibilidades alimentares. Como mencionei anteriormente, fique à vontade para conferir alguns dos meus outros vídeos ou consultar a descrição abaixo para recursos adicionais. Você encontrará links para a calculadora de índice de massa corporal, um guia sobre os diferentes tipos de fitonutrientes necessários para ajudar no manejo da fibromialgia, uma calculadora de macronutrientes para ajudar a determinar suas necessidades diárias de carboidratos, gorduras e proteínas, e um guia de fibras e amidos para ajudá-lo a evitar carboidratos que podem piorar a disfunção do microbioma intestinal. E todos esses recursos estão no meu site e você pode acessá-los gratuitamente. Como mencionei antes, ajudo meus clientes a formular suas dietas com base nesses princípios, e eles costumam se sair muito bem. A gravidade dos sintomas deles geralmente diminui significativamente num curto período de tempo. Muitos reduzem ou até mesmo param completamente de tomar medicamentos e passam a viver vidas mais saudáveis e plenas. Sou um grande defensor da dieta Fito, que utilizo rotineiramente com meus clientes. É uma dieta eficaz para recalibrar o microbioma intestinal e tratar questões relacionadas à deficiência de fitonutrientes. Essa dieta também ajuda a evitar sensibilidades alimentares enquanto atende às necessidades nutricionais de longo prazo. Para aqueles que estão comendo pouco, isso normalmente significa aumentar a ingestão de alimentos, especificamente aumentando o consumo de alimentos que não só ajudarão a ganhar peso saudável, mas também a curar a inflamação da maneira correta. Ao seguir essa abordagem, você pode evitar muitas das consequências negativas e problemas de longo prazo associados à alimentação insuficiente. Reverter os efeitos do jejum pode ser um trabalho difícil, mas com o plano certo é totalmente possível. Ok? Mais uma coisa. Quero ouvir você. Quero saber a sua opinião. Comente abaixo sobre os tipos de alimentos que agravam a sua inflamação e o que você fez para evitá-los. E por fim, se você gostou desse vídeo, por favor, curta e se inscreva. E não deixe de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que pode se beneficiar. Aqui é o Dr. Shanu Dazari, da Clínica Mente, Intestino e Imunidade, e nos vemos na próxima vez.